Oi, Bom dia. Oi, professora. Bom dia. bom dia, Sara. Tudo bem com Oi, vocês? Sara. Oi. Vou esperar um minutinho para o pessoal entrar, acordar. Deve estar todo mundo com frio. Sara. Peguem a apostila. Hoje nós vamos falar sobre ângulos na página 51. Todos os links que você mandou sobre ângulo, Sora, é para acessar? Sim. Sim. É importante que vocês assistam aqueles links, porque a professora ela explica exercício por exercício. Aí, se vocês ficarem com dúvida, vocês anotem, depois na live vocês me perguntam. Entenderam? É muito importante vocês assistirem aqueles links. Só temos 10 alunos, cadê o restante? Não acordaram ainda? Na Luísa ainda está com sono. Sora, Oi. pega o transferidor ou não? Sim, se vocês tiverem, pode pegar. Tá. Ô, Sora, o meu tá quebrado. Quebrou, mas você não tem ele? Não dá para usar? Não, eu tenho, só que ele tá quebrado. Mas não dá para usar mesmo assim? Deixa eu pegar. Peguei o meu, Sora. Uhum. A ponta dele quebrou. Não, você está falando de compasso, Ana. Transferidor não tem ponta. Mostra aí, João Vitor, para Ana, o que é um transferidor. O meu lascou, mas eu colei com cola quente. Entendi. Aí dá pra usar. Entendi. Bom, vamos lá então. Se o pessoal for chegando, eles vão entrando aí. Vou deixar vocês no mudo. Tentar compartilhar a tela. Vamos lá, todo mundo está conseguindo visualizar a tela? Beleza? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre ângulos consecutivos e adjacentes, tá, pessoal? Vocês já devem ter ouvido falar em ângulo já? No ano passado, os anos anteriores, vocês já ouviram falar em ângulo? Ângulo de 90 graus, ângulo raso, essas coisas? Já, né? Então tá bom. Então vamos lá. Você já viu que em diferentes situações do cotidiano nós podemos identificar a ideia de ângulo. Encontramos alguns exemplos na arquitetura, na engenharia e em vários objetos, tá? Então vamos lá. Vamos observar essas figuras que vocês têm aí na apostila de vocês. Observe atentamente e respondam aí para mim. Quero que vocês abram o fone e me respondam, tá? Levando em consideração os conceitos matemáticos adquiridos até o momento, que é sobre ângulos, que eu perguntei para vocês,
Qual é a única unidade de medida que pode ser usada nas situações de todas essas imagens? Quem sabe me dizer? Pode abrir o microfone. Olha para a figura e veja qual a unidade de medida aí que a gente pode usar. O grau. Quem que falou aí? Arthur? Eu. Isso, Arthur, o grau, muito bem. Assistiu lá as lives? Assisti os vídeos. Ah, então tá bom. Então, pessoal, vamos lá, ó. Todos esses desenhos aqui, ó, se você observar, você encontra ângulo. Olha, por exemplo, na ponta dessa lança, aqui forma um ângulo, e vai formar 1 grau, tá? Aqui no asa delta, também na ponta aqui, ó, nessas duas aberturas aqui, ó, a gente pode achar um grau, né? Uma angulação. Aqui na ferrovia também, ó, onde se cruzam esses trilhos, a gente pode achar o grau aqui de 90 graus. No campo de futebol, nas marcações, a gente pode achar os ângulos de 90 graus. Aqui na bailarina, no giro que ela dá, você pode achar o grau. E esse skatista também, no giro que ele dá no céu ali, quando ele faz com o skate, também tem o grau, tá? Então, a questãozinha A aí, a resposta é grau. Agora, o que o grau mede, que eu acabei de falar? O que o grau mede? Quem sabe me dizer? Oi? O ângulo. Isso, o ângulo. Eu acabei de falar aqui, a angulação de todos os desenhos. Então, na letrinha B aí é ângulo, né? Agora, vamos lá. Numa manobra... primeiro eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês lembram quanto que mede uma volta em graus? Quem sabe me dizer? 360. 360 graus. Então, vamos lá. Se o cara fez uma manobra de 900 graus, quantas voltas no ar o Bob deu aí? 2,5. Por que é 2,5, Arthur? Porque ele foi 360 e 180. 360 mais 360. 60. Dá quanto? Vamos lá. 720, muito bem. E aí tem que dar mais quantos graus para dar os 900? Mais 180. Isso, mais 180. Então, ele deu um giro de 2 voltas e meia, né? Então, a resposta aí, né, na letra C vai ser 2 voltas e meia. 2 voltas de 360 graus, mais meia volta de 180. Tudo bem? Entendido? Agora, na letra D. Imagine o skatista no chão. Se ele tivesse olhado para o lado leste e desse um giro de 180 graus, para que sentido ele voltaria a olhar? Ele está no leste, ele deu 180 graus, ele está olhando para que lado agora? Para o oeste? Isso, para o lado contrário, porque ele deu um giro de meia volta. Ele estava olhando para frente, meia volta, olhou para o... Ele estava olhando para o leste, ele deu meia volta, olhou para o oeste, né? Então, a resposta na letra D é oeste. Na figura E, a bailarina realizou vários giros. Identifique os giros da primeira para a segunda e da segunda para a quarta. Vamos lá, da primeira, vamos olhar as bailarinas aqui, ó. Deixa eu tentar aumentar a tela aqui. Ai, meu Deus, sumiu a tela. Vocês estão vendo alguma coisa? Não. Não. Peraí, deixa eu fechar e compartilhar de novo. Sumiu a tela. O Ministério Público em Boituva já está analisando as respostas da Prefeitura de Peron. Sumiu, pessoal, agora.
Que coisa de doido. Deixa eu tentar abrir de novo. E Campo Limpo Paulista publicou um decreto de flexibilização na cidade apenas ontem à noite. E, diferentemente das outras cidades da região, academias e salões de beleza podem abrir as portas. O João Fernandes vai Voltou. conversar com a gente. Consegue visualizar, pessoal? Sim. Ah, então tá ótimo. Voltou, graças a Deus. Isso, sumiu de novo. Ai, Jesus. Ah, voltou. Olha, então vamos lá. Eu tenho aqui uma bailarina. Então nós vamos analisar da primeira para a segunda. Ó, observe que o pé dela estava aqui. Ela deu um giro, ó. Não sei se vocês conseguem visualizar. Olhem na apostila de vocês. Ela deu um giro aqui de quantos graus, ó, do pé até aqui? Quem sabe me dizer? 90 graus. 90 graus. Observe o pezinho dela, estava reto. Aí ela fez um giro aqui. Ela fez um giro, ó. Ai, desculpa, tô sem voz. De 90 graus. Então, do pezinho dela saiu daqui, ó. Observe que deu um ângulo reto aqui de 90 graus da primeira para a segunda. Agora, imagina da segunda para a quarta, ó. Ela tava com o pezinho aqui, ela voltou o pezinho e voltou até aqui o final, ó. Então, ela tava aqui em cima, voltou até aqui. Quantos que ela girou? Quem consegue me 180? falar? 180 graus, ó. Ela girou 90 e até chegar ao pé lá atrás, mais 90. Então, ela deu um giro de 180 graus. Então, da primeira para a segunda foi 90 e da segunda para a quarta, 180 graus. Bem? Meu, tá sumindo a Sumiu. tela. Tá com Por quê? problema não. Sumiu de novo, ó. Que estranho. Deixa eu ver se essa vai abrir. Oxi. Tá sumindo a tela. Tá com problema no Zoom. Não é possível. Isso é que a gente já fez. É, então. Tá sumindo. Deixa eu ver se vai abrir. Obrigado pelas informações. O comércio volta a funcionar a partir de hoje, das 7 da manhã até as 7 da noite. O comerciante pode escolher o horário dentro desse. É só trocar. Aqui, ó. Só trocar de página some. Eu não sei qual que tá sendo o problema aqui. Comércio e serviços não essenciais estão autorizados a abrir, mas alguns serviços públicos continuam fechados. Ó, então, vamos lá. O momento tem mais detalhes pra gente. Aqui, ó. Exploração e descoberta, né? Sora, você pode voltar na E, porque eu não vi. Pra ver. Ó, tá vendo? Ele tá pulando página. Tá com problema no Zoom. Não é possível. Ó, na questão E, então vamos lá. Na questão E, da primeira para a segunda foi um ângulo reto de 90 graus. Da segunda para a quarta foi 180 graus, porque ela saiu da frente e foi parar com o pezinho lá atrás, ó. Observem aí na figura de vocês. Então vamos lá, pessoal. Laboratório, representando os ângulos adjacentes. Peguem o transferidor aí de vocês agora para a gente desenhar. Vamos analisar a situação. João estava vendo o pôr do sol na linha do horizonte quando levantou sua cabeça 20 graus. Então, coloquem o transferidor aí de vocês e marquem aí um ângulo de 20 graus aqui, ó. Desenha o horizonte, né? E aí, o pássaro que ele está Eu me observando... perdi todo. Oi? Me perdi, Sora. Você pode falar de novo? Vamos lá. Analise a situação aí do caderno de vocês. Abram o caderno para vocês desenharem. O João está vendo o pôr do sol. Então, façam aí uma linha do horizonte. Vocês estão como se ele estivesse vendo o pôr do sol. Aí, vocês vão colocar o transferidor. A pontinha do meio sempre aqui onde está o olhinho aqui. E aí, vocês vão marcar 20 graus com o transferidor. Olhem aí no transferidor. Aí desenhar o menino também, né? Não é... Faz só uma carinha, não precisa desenhar o menino, faz uma carinha só. E aí, vocês marquem um ângulo de 20 graus e em seguida, a partir do ângulo de 20, vocês vão marcar um ângulo de 30, que aí é para onde ele está visualizando uma pipa. Assim que vocês terminarem, vocês me avisam.
Está atendendo das 9 da manhã até as 3 da tarde, o atendimento ao público. Todos os detalhes, Daniele, sobre esse serviço. Depois vai ficar para vocês pesquisarem, aí depois vocês pesquisem no celular ou no dicionário, se vocês tiverem, a palavra adjacente, tá? Aí vai ficar de tarefa para vocês a palavra adjacente. Mas lembrando que lá em Tapetinga já está chovendo. 8 horas e 15 minutos, até já. Conseguiram? Conseguiram desenhar o ângulo de 20 e de 30 graus? Então, vamos lá. Depois vocês vão consultar aí o dicionário ou o Google, o que vocês preferirem, e procurar o que significa a palavra adjacente, tá? Vocês vão achar lá que está próximo, junto, figura que possui lado em comum com a outra, diz que o elemento está junto ao outro em uma frase, e assim sucessivamente. Agora, vamos olhar aqui, ó. O ângulo de 20 graus e o ângulo de 30 graus, formados aqui nessa figura que vocês desenharam aí, eles podem ser considerados ângulo adjacente? Alguém sabe me dizer? O que são ângulos adjacentes? Alguém sabe me dizer? Alguém sabe me dizer? Ângulos adjacentes, pessoal, é ângulos que estão um do lado do outro. Então, vamos lá. Se eu pegar e olhar aqui o ângulo de 20 graus, ele está do ladinho do ângulo de 30 graus? Está, né? Então, a gente pode considerar que ele é um ângulo adjacente, tá? Então, eles têm lados em comum, ok? Então, aqui a gente pode considerar que são ângulos adjacentes. Então, vamos lá. Para exploração e descoberta. Já sabemos que ângulo é a região formada pela união de duas semirretas. Então, vamos lá, ó. Eu tenho aqui duas semirretas, aqui PA e PB, tá? Isso são semirretas que possuem a mesma origem, chamada de vértice. Então, o meu vértice aqui é P. O P é chamado de vértice, o PA e o PB são lados do ângulo, tá? Então, esses dois lados aqui, é onde eu formo o ângulo aqui, então, eles são os lados dos ângulos. E APB é o ângulo, APB. Por que que eu tenho esse chapeuzinho em cima do P aqui, pessoal? Porque na matemática, esse chapeuzinho em cima da letra significa a letra onde está o ângulo. Nesse caso aqui, ó, o P é meu ângulo. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma canetinha aqui. Vamos lá. Então, aqui, ó, eu tenho uma angulação aqui, ó. Então, esse P aqui, ele vai ser o meu ângulo. Ele vai ser considerado a letra que está representando o ângulo aqui nessas duas semirretas, tá? Então, veja os ângulos desenhados lado a lado. Então, vamos lá. Se eu ver o RHB, vamos olhar aqui na figura, RHB, cadê o RHB? Ele tá aqui, ó, RHB. Esse ângulo aqui, pessoal, ele é considerado ângulo raso. Por que que ele é um ângulo raso? Porque aqui, ó, ele tá formando o ângulo de meia volta. Um ângulo de meia volta é um ângulo de 180 graus. Então, o ângulo raso aqui, ó, ele é considerado o ângulo de 180 graus, tá? Vamos olhar agora outra figurinha, ó. A outra semirreta, o PAV é um ângulo reto, ó, o PAV. Por que que ele é um ângulo reto? Porque ele está formando aqui, ó, o ângulo de 90 graus, ó, o ângulo quadradinho, o ângulo de 90 graus. E agora, vamos ver esse aqui, ó, NFC. NFC. E o ETJ são ângulos agudos. Vamos lá. Cadê o N que eu não tô achando?
Pessoal, vocês estão achando? Ah, aqui, ó. Tá aqui. A do lado do Ah, R a tá cabeça. aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu tô cega. Esses daqui são ângulos agudos. Esse ângulo aqui, ó. O NFC, o ETJ e o JLO. Por que que eles são ângulos agudos, pessoal? Alguém lembra o que são ângulos agudos? São ângulos menores, né? São ângulos menores que quanto? 90 graus, tá? Então, ângulos agudos são os ângulos que são menores que 90 graus. Agora, vamos ver os outros ângulos, ó. GSM, aqui, ó, GSM. Esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui. E o UQD, eles são chamados de ângulos obtusos. Ângulos obtusos são ângulos maiores que 90 graus, tá, pessoal? Ângulos maiores que 90 graus. E o WXZ é um ângulo nulo. Por que que ele é um ângulo nulo? Quem sabe me dizer? Olha aqui essa figurinha, ó, WZX. Porque eles estão apontando para a mesma direção? Porque olha aqui nessa figurinha, tá vendo onde que está o chapéuzinho? Não tá em cima do X? Olha aqui. WXZ, o ângulo nesse caso aqui é o X. E ele está formando alguma angulação com alguma outra semirreta? Não, né? Então, por isso que ele é considerado ângulo nulo. Ele é menor do que 0 graus. Ele não forma ângulo, tá? Então, ele é nulo. Tudo bem entendido? Então, o que é? Ângulo raso é o ângulo de 180, ângulo reto, ângulo de 90 graus. O N, o F... FC e o TJ e o IOL são ângulos agudos, que são os ângulos menores que 90 graus. O GSM e o UQD são ângulos obtusos, maiores que 90 graus. E o WXZ é um ângulo nulo, porque o X não está formando angulação com nenhuma outra semirreta. Tudo bem isso aqui? Entendido? Então, vamos lá. Observando a figura abaixo, podemos identificar 3 ângulos. Então, nós temos o ângulo, ó, AOB, que é a região azul, BOC, que é a região verde, e AOC, que são as duas regiões juntos, tá? Então, os ângulos AOB, que é a região azul, e BO verde, são chamados de ângulos consecutivos. Olha, eu tenho ângulos consecutivos por quê? Porque eles têm o mesmo vértice e um dos lados dele forma uma semirreta. Esse ângulo OB é o mesmo, quer dizer, essa semirreta OB, ela faz parte do ângulo AOB. E ela também faz parte do ângulo BOC. Então, eles têm essa semirreta em comum. Então, eles podem ser chamados de ângulos consecutivos, tá? E 2 ângulos consecutivos que não possuem pontos internos comuns são chamados de ângulos adjacentes, tá? Então, nós podemos dizer que os ângulos AOB e BOC, eles são ângulos adjacentes, porque tem lado comum da semirreta OB. E a região determinadas por eles não tem pontos em comum. Então, os ângulos AOC e AOB são consecutivos, porque eles têm ponto em comum, o O, que é meu vértice, tá, pessoal? Porém, eles não são adjacentes, pois apesar de ter lado em comum a semirreta OA, a região é azul, é comum a região determinada pelos 2 ângulos. Então, qual que é a diferença entre os dois? Se eu tiver um ponto em comum, que é meu vértice, eu posso dizer que eles são ângulos adjacentes. E se eles forem um do ladinho do outro, assim, eles podem ser chamados de consecutivos. Então, vamos lá, fazer as leituras para a gente fazer os exercícios depois. Você sabia que a ideia de ângulo agudo é bem antiga? Sabemos isso analisando como são as pontas das flechas de povos da Idade da Pedra, passando pela Idade dos Metais e chegando até nossos dias. A ponta aguda dá mais direção pela aerodinâmica e penetra com maior facilidade no animal a ser lançado. Então, que antropólogos que
que estudam sociedades indígenas e tribais apresentam-nos também outros indícios. Para produzir fogo com eficácia, esfregamos 2 gravetos e a posição ortogonal, ângulo de 90 graus, assim fica mais eficaz. Então, pessoal, eles usavam as lanças antigamente, porque elas têm a ponta e ficava mais fácil de entrar nos animais. E quando eles iam fazer os fogos lá, o fogo, né? Eles esfregavam as pontas também para ter mais atrito, para que pegasse o fogo mais rapidamente, tá? Mas isso é só uma historinha. Então, vamos lá, demonstre os seus conhecimentos. Indique se cada afirmação abaixo é verdadeira ou falsa. No caso de afirmação ser falsa, indique o erro. Então, vamos lá. 2 ângulos consecutivos são adjacentes? Eles não são, se eles são consecutivos, eles não são adjacentes. Por quê? Porque eles têm ponto em comum. Então, aqui... Sônia, desculpa, o que é de adjacência? Adjacentes. Então, vamos voltar aqui, ó. Ângulos, vamos voltar aqui, ó. Os ângulos AOB, então vamos olhar aqui, ó. AOB, que é essa região azul, e BOC, que é a região verde, são chamados de ângulos consecutivos. Por quê? Porque eles têm o vértice em comum, O, tá? E um dos seus lados aqui é a semirreta OB. Então, consecutivo é quando eles têm o vértice em comum e tem um lado da semirreta em comum também. Agora, quando que eles são adjacentes? Quando eles não possuem pontos internos comuns. Então, dizemos que os ângulos AOB e BOC são adjacentes porque tem lado comum da semirreta e as regiões determinadas por eles não têm pontos em comum. Então, se eu não tiver ponto em comum, eles não são adjacentes, tá? Bom, aqui nesse caso, eles não podem ser consecutivo e adjacente ao mesmo tempo, tá? Por quê? Porque eles não podem ter pontos em comum. Então, vamos lá. Os ângulos. Desenhem aí, ó. O ângulo AOB e AOC são consecutivos, mas eles não são adjacentes, porque eles não têm pontos em comum. Eles não têm uma semirreta em comum, tá, pessoal? É isso que eu quero dizer. Então, vamos lá, ó. A, O, B, que são esses de fora. E A, O, C, eles são consecutivos porque eles têm o ponto O em comum, que é o meu vértice, tá, pessoal? Mas eles não são adjacentes porque eles não têm lados em comum, os dois. 2 ângulos adjacentes são consecutivos? E aí? Quando que eles são adjacentes? Acabei de falar. Sora, sua tela tá piscando. Quando eles não têm ponto de... Caramba. Eles não... Tem uma barreira entre eles, eu acho. Eles têm um lado em comum, né? Nesse caso aqui, se eles são adjacentes, eles são consecutivos? Sim, por quê? Porque se eles são adjacentes, nesse caso aqui, 2 ângulos adjacentes, eles vão ter, vamos voltar aqui de novo nessa figurinha. Se eu pegar AOB e BOC, eles são consecutivos. Para ser adjacentes, eu tenho que pegar AOB e AOC. Então, AOB e AOC são consecutivos, porque eu estou pegando o vértice em comum aqui, ó. Adjacentes, eu posso pegar AOC primeiro e depois o inverso, BOC. Eu estou pegando em comum, pontos em comum entre eles. Eu estou pegando a região e a região azul e a região verde. Então, eles têm ponto em comum. Então, aí eu posso falar que eles são consecutivos, porque eu estou pegando o ponto em comum das 2 regiões azul aqui. Nesse caso aqui vai ser verdadeiro. Agora, vamos ver a questão 2 aqui, ó. Ele está mandando observar a figura. Indicar 2 pares de ângulos adjacentes. O que são ângulos adjacentes, pessoal? Que a gente acabou de falar.
que têm ângulos... Que tem ângulos incomuns. Então, vamos lá. Vamos olhar aqui nessa figura e vamos achar um, ó. AOM. MOB. Eles são adjacentes? Sim, por quê? Porque eles têm o vértice O em comum. Então, se eu pegar AOM, que é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo, AOM. E o ângulo MOB, que é esse outro ângulo aqui, ó, eu posso dizer que eles são adjacentes, por quê? Porque eles têm esse ângulo, esse vértice aqui, ó, como o ângulo dos dois, ó. Então, o O, observa aqui onde eu tá com o chapéuzinho, ó. Os dois é o vértice dos dois ângulos, tá? Dos dois segmentos. Então, a OM tem o mesmo vértice do MOB. Então, eu posso dizer que eles são ângulos adjacentes, porque eles têm o mesmo vértice, tá? E agora o ângulo, vamos ver lá, ó, BOC. BOC. Vamos pegar outra cor de canetinha aqui para eu mostrar para você, ó. Esse ângulo BOC, que é esse aqui, ó. Esse ângulo aqui, ele é adjacente ao ângulo COB. COP. Por que que ele é adjacente ao ângulo COP? Porque eles têm o O também como, ó, aqui embaixo, ó, o ângulo O como vértice nos dois, tá? Então, para ser adjacente, eles têm que ter o mesmo vértice nos dois ângulos. Entendido esse aqui? Ô, Sura, poderia ser tipo COD? COD poderia ser também, porque teria o O como vértice dele também, poderia. Isso daqui é uma resposta, ó, possíveis respostas, tem várias, tá? Não é só essas daqui, não. Eu tô mostrando essa daqui para vocês entenderem o que são ângulos adjacentes. Então, para ser adjacentes, eles têm que ter o mesmo vértice, tudo bem? Agora, vamos lá, ó. Os ângulos DON. Então, vamos lá, ó, DON. Onde que tá? DON, esse aqui. Vamos pegar outra cor de... Vamos lá, ó. DON, que é esse ângulo aqui, ó. DON. O vértice é O, tá? O vértice é O. E o DOC? DOC, que é esse aqui. DOC. Deixa eu pegar uma outra cor de canetinha. DOC, que é esse aqui. Em amarelo. Vamos lá. Eles são adjacentes? Quem sabe me dizer? Eu acho que não, Sura. Eles não são adjacentes nesse caso. Eles são o quê? Eles são consecutivos. Por quê? Porque eles possuem o mesmo vértice e tem um lado em comum. E qual que é esse lado em comum que eles têm? Quem sabe me dizer? Eles têm um lado em comum, ó, que é esse lado aqui, ó. Esse lado aqui, ó, essa semirreta aqui, ó, DO. DOC, não é? Ó, DOC. E o outro, DON. DON. Então, esse DO aqui, ó, que é esse lado, é lado em comum. Se eles têm lado em comum, eles são ângulos consecutivos, tá, pessoal? Então, eles são ângulos consecutivos. Eles não são ângulos adjacentes. Entenderam? Ô, Sura, o DON seria ângulo reto, não seria? Oi? O DON? DON seria um ângulo reto de 90 graus. Sim. Então, o Não, DO... Oi? Tá, vai. Oi, pode falar. Nada, você já tinha respondido a minha pergunta. Então, aqui, ó, ele forma um ângulo de 90 graus. Então, vamos lá. O DON, vamos lá, DON e o DOC, eles têm esse lado em comum aqui, ó. O DO. Então, eles podem ser chamados de ângulos consecutivos. Então, ângulos adjacentes são os que têm o mesmo vértice, porém, eles não têm lados em comum, tá?
Ô, Soro, então seria lados comuns, seria meio que um lado que se passa pelo mesmo, vamos dizer assim, tipo Isso. DOP, DOC, passou Isso, pelo mesmo isso, lado. Aí isso. o adjacente, assim fala? Adjacentes é o que tem o mesmo vértice entre eles. Ah, Eles tá. não precisam ser consecutivos, eles só precisam ter o mesmo vértice. Por exemplo, eu poderia pegar POC e BOM. Eles seriam adjacentes porque teriam o mesmo vértice. Entendeu? Então, vamos lá agora para o terceiro. Vamos lá, tá? Represente os ângulos POQ e COQ e classifique-os como consecutivos ou adjacentes. Então, vamos lá. Marcando esses ângulos que ele quer, ó. Ele quer o P, desenha aí no caderninho de vocês. POQ. Então, ele desenhou esse ângulo aqui, ó. POQ. E aí, ele fez o outro ângulo, COQ, que é esse ângulo aqui, ó. COQ. Eles têm o mesmo vértice. E aí? O que vocês acham? Que eles são consecutivos ou adjacentes? Quem sabe me dizer? Qual que são? Desculpa, Sora, fala de novo a pergunta que caiu Ó, aqui. ele tá mandando representar os ângulos POQ e COQ e classificar entre adjacente ou consecutivos. que vocês acham? POQ é consecutivo e COQ é adjacente. Não. Não. São comuns, não? Não. Pera. Ó, tem o POQ e tem o POC. Eles passam pelo mesmo lado, então seria. Eita. Eles são consecutivos, esses daqui, pessoal, porque observe que eles têm um lado em comum. Observe que essa região aqui, ó, imagine que essa região fosse verde. Essa região aqui, ela tá junto com essa outra aqui, ok? Agora, esse ponto aqui, ó, seria amarelo, por exemplo. Só que esse ângulo aqui, ó, POQ, ele está pegando a região verde e a região amarela. Portanto, eles têm pontos em comum. Então, eles são chamados de consecutivos. Porque imaginem que aqui seja verde e aqui amarelo. Esse ângulo aqui, ó, ele está pegando a região verde e a região amarela, certo? Então, eles são ângulos consecutivos, porque essa parte aqui, essa região verde faz parte, na hora que eu faço a angulação aqui, ela faz parte da região amarela também. Então, eles têm pontos em comum, os dois ângulos. Esses pontos aqui dessa angulação faz parte dessa angulação aqui de baixo também. Então, eles têm pontos em comum, certo? Então, aqui, nesse caso, eles são consecutivos, porque eles têm a região em comum, a região verde em comum com a região amarela na hora da angulação aqui. Entendido? Falando assim em cores ou não? Ficou mais difícil? Deu pra Pessoal, entender melhor. deu para entender? Então, essa região amarela, ela faz parte, por exemplo, essa região verde aqui, ela faz parte dos dois ângulos, ó, tá vendo? Então, eles têm pontos em comum, tá? Agora, na questão 4 aqui, observe a figura a seguir para responder as questões. Então, vamos lá. Os ângulos POC, vamos olhar aqui, ó, POC, que é esse ângulo aqui. E o COB, que é esse ângulo aqui, de 64 graus. Eles são ângulos o quê? Ô, Pro, Oi. a minha não tem essa sua tabela. Ai, não? Não. Nem a minha. Pra eu tentar Nem mostrar, na tá em minha. branco aqui, ó. Tá em Nossa, branco tudo. A minha também não tem. Olha, Sora. Aí só tem imagem pra gente, Sora. Aí, Eu quero perguntar uma coisa, Sora. O que minhas tá atividades. escrito lá no 3? Sabe o exercício que a gente fez agora? Tem uma coisa escrita em cima. É pra fazer alguma coisa? Não.
Então, a minha apostila tá diferente da de vocês. De vocês tem esse desenho aqui? Isso. Tem. Tem? Mas não tem atividade nenhuma. É. Tá. Então vamos lá. Nossa, professora, o nosso calcule o valor de x. Tá. É tipo assim, ó, ali no meio Abrir a é um x. E do lado do x é um z e do outro lado é o w. Eu vou tentar abrir aqui a outra apostila. Vamos ver se a outra apostila tá igual. Eu tô falando, o Zoom tá louco hoje. Tá doido? Ele tá mostrando uma coisa e mostrando outra. Deixa eu tentar abrir aqui as páginas, ver se abre. Não, vocês estão vendo essa apostila? Vocês estão vendo uma apostila que eu tô passando aqui ou não? Sim. Assim, né? Tudo escrito. Tá. Vamos tentar ver essa daqui, se essa tá diferente. Eu abri 2 vezes a apostila aqui. Página Página 55. 55. Então, mas aqui a partir dessa página tá tudo em branco, ó. Eu acho que cada página mostra até um módulo. Não sei. Aí, Sônia, tá indo? Aí, ó. Sônia, é que tipo assim, tá vendo o 64? Ele é um x. No lugar do 22, no meio do x e o 22, é um w. E no meio do x e o 42 é um z. Então, que estranho. Ó, Porque a Michelle falou que a apostila ia atualizar e falou que ela não conseguiria ajudar tanto porque a dela ia estar diferente da nossa. Tá, então vamos pensar aqui, ó. Vamos colocar aqui. Então, peraí, deixa eu tentar arrumar aqui. Vamos colocar aqui o X, certo? O X Sim. aqui, o w certo? no b O W aqui e o z no p. e o Z aqui. Isso. Então, Isso. vamos lá. Então, vamos lá. Ele quer que calcule o valor do X. Isso. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar aqui, ó. Lembrando que meia volta tem quantos graus? Quem sabe me dizer? 180 graus. Então, aqui, ó, eu vou fazer aqui em cima, tá? Vou pegar aqui em cima, ó. Então, aqui em cima eu vou colocar, ó, 42 graus, a resposta, tá? 42 graus, A mais... gente pode pôr embaixo, Sora? na onde vocês quiserem. Eu vou fazer aqui... Porque tem um espação lá embaixo. Isso. Agora, observem aqui, ó, que o Z mais esse X aqui, ó, observe que ele tá fazendo um ângulo de 90 graus aqui, não tá? Aham. Consegue ver? Então, o Z mais o X, aqui nesse caso, ele vale 90 graus. Se o Z vale 90 graus, Z Ó, mais X X. dá 90. Então, ó, vou somar aqui mais 90 graus. Por quê? Porque eu tô pegando o Z mais o X aqui, que é 90 graus. Tá vendo, ó? Daqui, ó, até aqui, ó, ele forma um ângulo de 90 graus. Aí o W eu não sei o valor dele. Então, eu vou colocar aqui mais W. E aí, mais 22 graus. Mais 22 graus. Tudo isso aqui tem que ser igual a 180 graus, que é meia volta, tá bom? Então, vamos somar aqui, ó, pessoal. Eu tenho 42 mais 90 mais 22, quanto que vai dar isso aqui? 132. Oi? 132? 32? 132. Não, 90 mais 42 dá 132. Com mais 22... 132. 52. Mais 22 vai dar 154, não é? Sim. Então, eu vou colocar aqui 154 graus mais W igual 180 graus. Então, agora vai ficar o W aqui sozinho e eu vou fazer lá, ó, 180 menos 154. Quanto que vai dar essa diferença aqui? Quem sabe me dizer?
Vamos lá. 23? Não, 36? não. 26 graus, não é? 20. 26, senhor. Opa, é horrível escrever de mouse, tá, pessoal? Sai horrível a letra. Então, o W é 26, ok? Só que observem aqui, o W com o X dá 90 graus também, não dá? Sim. Dá 26, Não. senhor. Então, 90 menos 26 dá quanto? Ó, pego lá os 90 menos 26. Vai dar quanto? 64? 34. 64. Exatamente, era o número que estava ali na apostila, lembra? Então, a gente descobriu que o X vale quanto? 64 graus. Viram? Era isso, né? Tá diferente aí na apostila de vocês? Bom, pessoal, então a aula termina aqui. Agora eu vou deixar para vocês fazerem em casa de tarefa, a tarefa 23, tá? Então, copiem aí, copiaram a resposta? Sim. Então, ficou, ó, 64 graus, que é o valor do X aqui, que a gente encontrou. Como na apostila de vocês estão assim, né? Então, tá bom, ó. Beijo para vocês, viu, gente? Até a nossa próxima aula. Tchau. Ah, então de dever a tarefa 23. Nossa, senhora, já acabou? Só de dever só 23. Tá bom. Todos tenham um bom dia. Tchau. Tchau. Ó, deixa eu falar uma Tchau, coisa, senhora. pessoal. Deixa eu dar um recado, espera aí. Sobre as atividades lá da semana 4. Quem ainda não fez, corre fazer, porque ontem eu já fechei a nota e tem um monte de aluno que eu não consegui fechar a nota, porque ainda Senhora, não eu fizeram a fiz, né? semana 2 e a semana 4. Tá? Senhora, eu fiz. Eu quem? Ana Até lá. Caroline Barros Ribeiro. Lembra? Sim, tem alguns alunos aqui que não fizeram ainda, tá? Então, hã? Então, ó, depois vocês olhem lá no Galileu, que quem já fez todos, eu já fechei a nota e já dei a nota lá no Galileu, tá bom? Ai, que bom. Tá bom? Tchau, Tchau. senhora. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.